Oi, pessoal, eu sou a Ana, sou professora de Química e estudo licenciatura em Química na UFMG. Na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre as reações orgânicas, com foco nas reações de eliminação. Bom, então, as reações de eliminação são caracterizadas pela saída de um átomo ou então de um grupo de átomos da molécula. E esses ligantes que saem, eles não são substituídos por outros, eles são literalmente eliminados da minha molécula. Eu trouxe aqui duas representações gerais de como as reações de eliminação podem acontecer. Bom, no primeiro caso, é possível reparar que eu tenho a eliminação de dois ligantes, formando uma ligação dupla. E no segundo caso, eu também tenho a eliminação de dois ligantes, formando um composto cíclico, uma cadeia carbônica cíclica. Isso significa que quando os átomos ou grupos de átomos são eliminados da minha molécula, podem ser formadas, as insaturações, que são as ligações duplas ou triplas, ou então uma cadeia cíclica. E dependendo, ainda pode dar origem a uma outra função orgânica, no caso de reações de desidratação, por exemplo, que nós vamos ver um pouco mais à frente. Vale lembrar também que a reação de eliminação é o oposto da reação de adição. Na aula de hoje, nós vamos conhecer os 4 tipos de reação de eliminação e vamos começar pela reação de desidratação. Nesse caso, da reação de desidratação, ocorre a eliminação de água. E eu posso ter a desidratação intermolecular e a desidratação intramolecular. A desidratação intermolecular ocorre entre duas moléculas. É muito comum que esse tipo de reação ocorra entre álcoois. Então, eu tenho a desidratação de álcoois. Ela ocorre entre duas moléculas de álcool e é muito importante para a obtenção de éteres. Por exemplo, eu tinha a função orgânica álcool. A partir do momento em que ocorre a desidratação, sai das minhas moléculas, de álcool, a molécula de água e forma e dá origem a um novo composto orgânico caracterizado pela função éter, como mostrado nesse exemplo abaixo. Vale lembrar que essas reações orgânicas, elas sempre ocorrem em condições específicas. Nesse caso, por exemplo, eu tenho uma temperatura bastante elevada e um meio ácido. Já a desidratação intramolecular, ela vai fornecer para a gente um composto insaturado. Por exemplo, eu tenho um álcool e dessa mesma molécula do álcool sai um hidrogênio e sai o meu grupo hidroxila, dando origem a um composto insaturado, a um hidrocarboneto insaturado, sendo que a desidratação ocorreu a partir da mesma molécula. A tendência dos álcoois em sofrer desidratação segue a seguinte regra: o álcool terciário é mais fácil de sofrer desidratação do que o secundário, que é mais fácil de sofrer desidratação do que o primário. E vale lembrar também que a desidratação dos álcoois segue a regra de Zaitsev. Isso significa que o hidrogênio é preferencialmente eliminado do carbono menos hidrogenado vizinho ao grupo funcional, vizinho, no caso, a minha hidroxila. É comum também que a reação de desidratação ocorra nos ácidos carboxílicos. Nesse caso, é necessário um aquecimento e a presença de um composto que possui a função desidratante. Pode ser um ácido, por exemplo, ou, como mostrado no caso, o P2O5. A partir disso, ocorre a formação de um anidrido e a liberação da molécula de água. A desidrogenação
também é um tipo de reação de eliminação em que ocorre a saída do hidrogênio da minha molécula. Repare bem nesse exemplo aqui, ó. Eu tenho um alcano, a partir do momento em que meus hidrogênios saem, eu tenho a formação de um alqueno ou de um alceno e a eliminação do H2. A partir da desidrogenação, é possível converter gorduras saturadas em gorduras insaturadas, álcoois em cetonas e depois, a partir de uma reação de oxidação, converter também em aldeídos. É possível converter alcanos em alquenos, que foi o caso do exemplo aqui mostrado, e também aminas em nitrilas. A dehalogenação é a reação que ocorre a partir da eliminação de halogênio. Nesse exemplo, eu tenho a eliminação do bromo da minha molécula. Eu também formo um hidrocarboneto insaturado. Eu deixo de ter um haleto orgânico e formo um hidrocarboneto insaturado. Vale lembrar que a eliminação dos halogênios é facilitada pela ação de um metal. Por quê? Os halogênios são bastante eletronegativos e os metais são eletropositivos. Sendo assim, a eliminação é facilitada por conta, dessa diferença de eletronegatividade entre os dois, digamos assim, entre o metal e entre o halogênio. No caso das reações de desidrohalogenação, eu tenho a eliminação de um halogênio-hidreto. Nesse caso, portanto, ocorre a eliminação de um HBr, do HCl ou do HI na presença de uma base. Esse tipo de reação segue a regra de Sites-F. Isso significa que o hidrogênio a ser eliminado sai do carbono menos hidrogenado. Repare essas duas reações. O reagente é exatamente o mesmo. Entretanto, eu tenho duas possibilidades de saída do hidrogênio. O meu hidrogênio pode sair do carbono 3 ou pode sair do carbono 1. Como o carbono 1 é mais hidrogenado, eu tenho 3 hidrogênios ligados ao carbono 1, seguindo a regra de Sites-F, a tendência é que esse hidrogênio saia do carbono 3, porque no carbono 3 eu tenho somente 2 hidrogênios. Portanto, a reação favorecida, é a que forma o primeiro produto. É, portanto, a minha primeira reação. E, por fim, nós temos a formação das cadeias fechadas, das cadeias cíclicas, que ocorre a partir da eliminação de grupos afastados. Como consequência, eu tenho a formação de compostos cíclicos e os anéis que possuem 5 ou 6 carbonos tendem a ser mais estáveis. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e entendido a nossa aula. Na próxima sexta-feira, nós ainda vamos falar sobre reações orgânicas, com foco nas reações de adição. Qualquer dúvida ou sugestão, vocês podem deixar aqui nos comentários e eu espero vocês aqui na semana que vem. Um abraço e até lá!